Esperanto para acolher refugiados. E aí, gente, o Esperanto, qual que é o problema dos refugiados, né? Então, não sei se você está por dentro, mas no mundo moderno tem acontecido muitos conflitos, né? E desses conflitos, esses conflitos, eles não se fixam mais apenas nos militares, né? Então atingem os civis, e os civis fogem para outro país, eles viram refugiados em outros países. O Brasil é um dos países para onde vêm muitos refugiados. Então, há muitos anos atrás nós recebemos vários haitianos, quando teve aquele terremoto lá no Haiti, e os haitianos estavam... o governo haitiano não tinha condições de acolher bem esses haitianos lá no próprio país, e muitos vieram para o Brasil por meio do Acre, né? Então a gente teve... E aí o Acre teve que se desdobrar para conseguir abrigos com cama, colchonete e tudo mais, e precisou receber esses refugiados. Nós estamos tendo agora também, há algum tempo, venezuelanos se refugiando no Brasil, venezuelanos principalmente em Roraima, mas não só em Roraima, em vários outros estados do Brasil também. E nós recebemos também, alguns anos atrás, sírios também, na época do conflito na Síria que teve. E quando isso acontece, as pessoas precisam se organizar, né? Então a gente, quando acolhe esses refugiados, a gente precisa se comunicar com eles, a gente precisa dizer, gente, a comida vai ser servida em tal horário, quem tá precisando de cobertor, por favor, levante a mão, o agasalho do seu filho, que é menor, ele não tem, nós não temos ainda, mas daqui uma semana, no máximo uma semana, a gente vai conseguir esse agasalho. Por um acaso, alguém pegou 2 cobertores, tem uma família aqui que ficou sem cobertor. Então, você precisa ter esse tipo de comunicação com as pessoas para você poder organizar o processo. E em qual língua você vai conversar, né, se comunicar? Os haitianos falavam francês, foi uma dificuldade com nós brasileiros. Os venezuelanos falam espanhol. E no caso da Venezuela ainda teve um agravante que tem muitos indígenas venezuelanos vindo para o Brasil, e boa parte desses indígenas não falam nem o espanhol. Então essa dificuldade de comunicação fica ainda mais forte, ainda mais evidente. Tá? O Claude Piron é o autor desse livro aqui, O Desafio das Línguas, tá? Que é um livro bem interessante mesmo, e ele relata um episódio de um abrigo improvisado de acolhimento de refugiados do Sri Lanka, da Albânia, curdos e uma outra etnia lá que eu não lembro o nome. E eles foram... eles estavam todo mundo com roupa de verão, conseguiram roupas de frio, roupa de inverno para distribuir para esses refugiados, deram esse recado em inglês, francês, espanhol, alguma coisa assim, são várias línguas, mas tinha gente lá que não falava nenhuma dessas línguas. E aí você se imagina, você vê ali uma quantidade de roupas de frio para serem distribuídas, você é um pai de família, seu filho está passando frio, você está desconfiado que aquela roupa não vai dar para todo mundo. O que aconteceu? As pessoas saíram no tapa, tá? Então, porrada mesmo para disputando o agasalho, sendo que tinha suficiente para todo mundo. Então, porque o problema, na verdade, era só o problema de comunicação, né? As pessoas não conseguiram se comunicar. Então, o problema de comunicação, ele existe, e existem situações bem específicas em que essa ausência de comunicação traz realmente problemas muito chatos, né? Problemas muito graves mesmo, certo? E traz essas dificuldades. Então o Esperanto poderia ser muito útil para esse tipo de situação. Eu fiz uma estimativa agora de quanto tempo uma pessoa poderia aprender Esperanto, né? Se ela tivesse o tempo todo para aprender Esperanto, né? Refugiado, você está no Brasil, você não tá trabalhando, então você tem tempo para aprender Esperanto e tem pressa de se comunicar com pessoas em outras línguas. Então quanto tempo levaria? Uma pessoa com inteligência mediana, com um método razoavelmente bom de aprendizado de Esperanto, leva, estudando 2 a 3 horas por semana, vai ter um nível básico do Esperanto em 3 meses, tá? Então a partir disso eu fiz o cálculo, se ela estudar direto de 8 a 10 horas por dia de Esperanto, quanto tempo ela leva? E eu cheguei fiz as contas e levaria de 3 a 5 dias, tá? Então de 3 a 5 dias uma pessoa é capaz de ter o nível básico do Esperanto. E é engraçado porque eu fiz esse cálculo meio assim, uma estimativa bem simples mesmo, né? Uma estimativa muito simples, e isso é comprovado, porque pelo Duolingo, você pode procurar aí no YouTube, encontrei um vídeo de uma moça que aprendeu Esperanto com o Duolingo em 3 dias, vou deixar o link na descrição para vocês, e tem uma outra moça que aprendeu também Esperanto em 6 dias pelo Duolingo, e aprendeu o nível básico, né? O vídeo é interessante porque o vídeo inclusive é uma conversa com o Chuck, um americano que participou do processo lá do Duolingo em língua inglesa, né? Aprender Esperanto a partir da língua inglesa, e elas conseguem ter uma conversa razoável
razoável em Esperanto. Tem, obviamente, algumas travas, a fluência não é assim tão boa, falta para elas ainda algum vocabulário, né, uma palavra ou outra, elas não conseguiram se comunicar, mas um nível suficiente, um nível muito bom se você for considerar que uma aprendeu Esperanto em 3 dias e a outra aprendeu Esperanto em 6 dias, tá? Então dá para aprender Esperanto muito rápido. Aí você imagina, então chega um refugiado, né, no seu país, você se vira para conseguir um abrigo, acolhe essas pessoas e começa a ensinar Esperanto. Consegue alguém para explicar na língua materna dela que eles vão ter um curso de Esperanto, explica toda a proposta, e lá, 3, 5 dias de Esperanto, eles já conseguem conversar razoavelmente. E aí, obviamente, você precisa ensinar os brasileiros também como é que fala Esperanto, para eles conseguirem, né, se comunicar, tá? Mas fica aí a dica, gente. É bem interessante isso que eu pensei a partir dessa leitura aí do Claude Piron e a partir do que a gente tem vivido, né? A questão dos refugiados tem sido um problema muito grande na Europa, nos Estados Unidos, em países ricos de modo geral, né? As pessoas, quando elas se refugiam, elas procuram ir para países que elas acreditam que tem mais oportunidades, né? E no Brasil também, o Brasil também tem recebido muitos refugiados, e é um fenômeno relativamente novo no mundo, com a intensidade que está existindo hoje, e a gente precisa resolver esse problema, né? Algumas pessoas poderiam dizer, mas o inglês já funciona desse jeito. Gente, o inglês não funciona, tá? Esse negócio de que o inglês é internacional, o inglês é internacional lá na Europa, então os refugiados... Então lá na Europa as pessoas falam bem inglês, mas nos países que não são ricos, não se aprende inglês com tanta frequência. Por quê? Porque é caro aprender inglês, tá? Então um país que é pobre vai usar esse dinheiro que aprenderia inglês para fazer outras coisas que seriam mais essenciais, tá? É caro aprender inglês porque é difícil aprender inglês. Então se eu for viajar à Europa, eu consigo me virar bem com inglês. Mas se eu recebo um venezuelano refugiado no Brasil, ele não fala inglês e boa parte dos brasileiros que vão acolher essas pessoas também não tem uma boa fluência no inglês. Então, e no Esperanto, isso seria conseguido em poucos dias aí de estudo do Esperanto. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, clica aí em curtir, inscreva-se no canal. Quando você se inscreve no canal, clica também no sininho para apresentar a notificação para